Deus me deu 4 tópicos diferentes, que a gente vai falar sobre eles, que é o temor de Deus, fé, obediência e submissão. Esses 4 tópicos, eles caminham juntos. Porque se você não tiver o temor do Senhor, você não consegue se arrepender de nada. Então, assim, o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Então, no início da minha caminhada, a primeira coisa que aconteceu comigo foi o temor do Senhor. É você reconhecer a soberania de Deus, é você reconhecer os atributos de Deus. E quais os atributos de Deus? A gente tem falado bastante aqui. É a onisciência, a onipotência e a onipresença. Ou seja, o Senhor, ele está em todos os lugares. Ele vê todas as coisas e Ele pode todas as coisas. As pessoas esquecem que Deus, Ele está vendo todas as coisas. Às vezes você se esconde da pastora, do irmão, faz alguma coisa escondida, fala assim, ninguém está me vendo. Aí vem para a igreja, adora o Senhor, e sai, peca, faz um monte de coisa errada, e acha que está tudo bem, que ninguém está te vendo. Porque você esquece que Deus, Ele vê todas as coisas. E muitas das vezes as pessoas estão invertendo esses valores, né? A Bíblia fala assim, ó, confia no Senhor, estará seguro. Ouve os profetas e prosperareis. E aí as pessoas estão confundindo, estão invertendo. Elas estão confiando nos profetas e estão ouvindo o Senhor. Ou seja, elas têm temor dos profetas, dos líderes, e esquece que Deus é que tem o poder de te lançar no inferno ou na vida eterna. Então, você se preocupa muito com o que o pastor vai estar falando de você, o que seu líder vai falar de você, mas você esquece que Deus está vendo todas as coisas. Nos últimos tempos, está tendo muito essa inversão de qualidades. Está dando uma autoridade ao pastor que é de Deus. Tem temor à liderança e não tem temor de Deus. Então, isso aconteceu durante essa semana também. Uma pessoa, ela ficou para mim assim, mas a pastora vai ficar triste comigo, mas a pastora vai ficar triste comigo. Eu falei assim, Deus está triste com você. Você tem que pensar nisso. Mas as pessoas não têm esse entendimento, estão esquecendo da soberania de Deus. E um dos atributos principais de Deus é você reconhecer a soberania dele, essa onisciência. Se você conhecer esses atributos de Deus e valorizar, você não vai pecar. Porque toda vez que você for cometer alguma coisa, você vai lembrar que Deus está te vendo. E toda vez que você achar que está sendo injustiçado, você pode lembrar que Deus, Ele está sabendo de todas as coisas, Ele está em todos os lugares. Então você não precisa temer. Se alguém se levantar contra você, alguma injustiça contra você, você entrega na mão de Deus, porque Deus, Ele está vendo, Ele sonda mentes e corações, Ele sabe todas as coisas. E se você tiver esse temor, você vai conseguir trilhar, né, o seu caminho com Jesus, sem entender, sem saber o que você está fazendo. A gente não precisa entender todas as coisas, a gente precisa obedecer. A gente precisa saber quem é Deus, para criar esse temor dentro do nosso coração. E o temor as pessoas confundem um pouco, temor e medo, né? Eu tenho medo, Deus vai me jogar no inferno, eu estou com medo. O medo é falta de fé. Se você tem medo, você tem falta de fé. Se você tem falta de fé, você não pode agradar a Deus. Então, essas coisas não combinam. Temor é respeito, medo é falta de fé. Você só tem medo porque você não sabe o que vai acontecer, né? A pessoa tem medo de ser assaltada, tem medo disso. Mas a Bíblia fala, né? Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Então, fé. Precisa ver pela fé. E eu anotei aqui um versículo, Provérbio 20, 27. Não precisa abrir, é só um versículo que diz assim, ó. O Espírito do Senhor é a lâmpada do Senhor. Não, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Quem é que pode esquadrinhar o teu ventre, lá dentro, o íntimo? Quem? Nem você sabe. Nem você sabe as suas reações em determinados momentos. Você não sabe aquilo que você vai falar numa hora de estresse. Mas Deus, antes que você abra a boca, Ele já sabe o que você vai falar.
Isso é a onipotência de Deus. Ele pode todas as coisas, ele pode ler os seus pensamentos. E no Salmo 139, vamos ler o Salmo 139, versículo 1. A gente vai ler do 1 até o 17. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar de longe, entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é a minha maravilhosíssima, tão alta que não o posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se tu subir aos céus, tu aí estás. Se fizeste no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tornar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo, que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são como para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entreteteste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as suas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, e no meu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formada, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Aqui, Davi, esse salmo de Davi, ele está relatando a grandeza de Deus. O que ele está querendo dizer aqui? Senhor, não tenho para onde ir. Tudo que eu fizer, o Senhor sabe. Não tem um lugar que eu possa me esconder, nem na profundeza do mar, nem nas trevas, porque as trevas para o Senhor é dia, porque a luz do Senhor é tão forte que ela resplandece e as trevas viram luz. Então, para onde se esconder do Senhor? Para onde irei? Eu vou falar uma coisa, o Senhor já sabe que eu vou falar antes mesmo de eu falar. Uma das coisas que Davi viveu, não sei se você sabe, ele como rei, era um dia um período dos reis irem para a guerra. E Davi nesse dia não foi para a guerra. Alguns falam, não, fica aquela coisa toda, ele ficou. E era tempo dos reis irem para a guerra. Ou seja, o adorador precisa saber aonde ele precisa estar, no tempo certo, na hora certa. E Davi naquele momento, igreja, é um começo da sua história como rei, ainda tendo que aprender muita coisa, mas era uma escola, era uma caminhada. Mas Davi já tinha vivido muitas coisas extraordinárias com Deus, muitas experiências tremendas, e tinha muito para aprender. Sei quanto tempo que você está aqui, mas eu creio que você já teve muitas experiências para saber que esse Deus é tremendo, é onipotente, é onisciente, onipresente. Davi, talvez meio obscurecido naquele momento que ele deixou de ir para a guerra, aquele momento carnal, talvez que todo mundo tem, ele vai assim, né, folgar um pouco a minha alma, vai no terraço, chega no terraço, e ele contempla, de repente ele, pã, quem ele contempla? Um mulheraço, tomando banho, desnuda, lá do palácio, do terraço, ele conseguiu visualizar a mulher. Quando ele visualizou a mulher, ele saiu dali e perguntou logo, quem é? Aí o pessoal procurou saber, porque estava, Senhor, ó rei, é mulher de Urias, teu servo. Participava da guarda de Israel, da equipe, da guarda de Israel, da equipe, né, do rei, do exército do rei. E naquele momento, é mulher dele, e ele como rei, como autoridade, foi tomado por um impulso, um desejo ardente. Ele virou e falou, manda buscar para mim. E um pedido do rei, querido, era o pedido do rei. E ele sabia que ele tinha autoridade para isso. Buscou Batseba, se relacionou com Batseba, teve relação com Batseba. E, querido, como o mundo diz, né? Deu ruim. Batseba foi para casa.
Depois de um certo período, Batseba volta e fala: Davi, estou pejada, ou seja, estou grávida. Já sei. Aí imagina o rei, né? O que o povo vai falar? Se tô lascado, acabou o homem. O que eu vou fazer? Já sei. Chegou e armou uma situação para Urias voltar para casa no período da guerra. Vai lá, fica lá com a tua mulher. Aí Urias falou: nananina, não. Mas não largo nada, esse trabalho, esse meu exercício aqui num momento como esse. Não vou não, rei. E o rei desesperado, e o rei mandou dar bebida forte para ele. Vai para tua casa agora, porque ele queria que ele fosse, para ele ter relação com a mulher, para dizer: o filho é teu. Davi, gente. Davi. E aí ele vai e nada, e o homem fala: não saio daqui, vive o Senhor, aqui eu vou ficar com o rei nessa peleja. Que fidelidade, tudo que Davi queria que ele não fosse fiel naquela hora ao rei, mas ele ficou, igreja. Aí não teve alternativa, a barriga vai aparecer, ele vai saber que o filho não é dele, porque ele está comigo aqui o tempo todo, então já sei. Joabe pega Urias e bota ele de frente da batalha. Senhor, mas eu não posso fazer isso, porque ele não é homem de frente de batalha. Ele bota ele no frente da batalha. Para quê? Para ele morrer, igreja. Homicídio culposo. Botou ele de frente e Urias morreu. Urias morreu, Davi falou: agora traz Batseba, vou casar com ela, porque o filho que está nela é meu, né? Todo mundo conhece a história, o filho nasce, morre, quer dizer, nem morre. Davi adoeceu quando a criança nasceu, foi uma situação. Só que ele recebe uma visitação de alguém chamado Natã, que conta uma história linda para ele. Oi, rei e tal. O rei sabia que o rei resolvia as questões. Rei, existe um homem, resumindo a história, era um homem que tinha muitas ovelhinhas, para você entender, e tinha um que tinha uma só, e esse que tinha muito foi lá e pegou a única que ele tinha, tal. Quando ele conta essa história, Davi fala: esse homem tem que morrer. E ele fala: esse homem é você, rei. Imagina a cena, contando, e ele: não acredito, teve alguém que fez. Pegou. Esse homem tem que morrer. Esse homem é você, rei. Quando aquela palavra, esse homem é você, foi destrinchada para ele entender a grandeza, porque às vezes a gente está tão cego, que a gente é incapaz do nosso eu, das nossas vontades, que nós somos incapazes de reconhecer quem nós somos. A gente passa muito tempo na vida sem reconhecer verdadeiramente quem nós somos. A gente não tem noção de quem nós somos. E a gente que acha que nós somos muita coisa, como eu estava lendo ali agora. Tem pessoas que acham que é muita coisa não sendo nada. Tem pessoas que acham que é pobre, mas tendo toda a riqueza do mundo. Tem gente que se acha rico não tendo nada. E era assim que Davi se sentia, apesar de uma caminhada, tinha muita coisa para ele aprender de Deus, muita coisa. E naquele momento ele estava cheio de si. E naquele momento, igreja, aquela palavra do profeta foi como uma flecha dentro do coração de Davi. Davi falou: pequei contra o Senhor. Aí o profeta falou: pelo Senhor, esse teu pecado é para a morte, mas não morrerás. Por causa de quê? Davi se arrependeu. Foi um arrependimento lá na alma, querido, porque pensa bem a situação de Davi. Vamos mandar matar, vamos acabar. Ou seja, Davi, você estava com medo da reputação. A gente vive a vida inteira querendo aparecer para os outros, querendo que os outros vejam a gente, ou querendo que não vejam, tantas coisas que a gente faz. Deus ali falou: o povo não te viu, o povo não trouxe acusação para você, o povo nem imagina o que você fez, a não ser aquele que te cerca, que é Joabe, que viu a grandeza do mal que você fez. Mas eu, o Senhor, eu visitei todos os minutos na sua trajetória, nessa trilha terrível que você fez. Você pensava que eu não estava vendo, eu estava vendo tudo, Davi. É assim. Isso, igreja, que nós precisamos ter. A partir daquele momento, igreja, Deus falou: o teu pecado, isso que você fez foi tão sério, que vai te seguir até o fim da sua vida, mas não morrerás. Querido, é interessante que esse homem se tornou um adorador tão forte, que um dia Deus falou: achei a Davi, um homem segundo o meu coração. Porque é um homem que, quando ele foi exortado, quando a ficha dele caiu mediante uma palavra profética, ele se arrependeu. Ele não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus, porque ele foi um pecador, um homicida, tanta coisa ruim. A mãe da Dica falou: não acredito que Davi fez isso tudo. Fez, querida. Mas como Deus perdoou ele? Porque ele se arrependeu. Arrependimento você sente na hora que alguém te exorta, e a tua alma dói, e você não quer nunca mais. Agora, igreja, uma coisa forte que Deus ministrou no nosso coração hoje foi esse salmo. Você já leu esse salmo todo?
Senhor, tu me sondaste, me conhece. Aí ele começou, ainda a palavra não chegou na minha boca, tu sabe, que ele começou a contar as experiências dele toda. As experiências, ele falou: Deus, tu sabe tudo de mim. Eu pensava que eu estava escondido do povo eu estava escondido, das pessoas eu estava escondido, dos chefes que trabalhavam comigo eu estava escondido, mas dos teus olhos não. E ele vai falando, querido, e o boom chega aqui, ó, versículo 23. Tu és um Deus que me vê no secreto, como foi cantado aqui, ele vê e fala. É o grande boom do salmo para você entender. Deus que vê, Deus que sabe, que conhece mais profundo. A palavra não chegou na minha boca. Ele vira para o Senhor no finalzinho do salmo e diz: sonda-me, Senhor. Vai lá dentro agora do meu espírito, Pai, onde nem eu mesmo sei quem sou. Vai lá, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vai, prescruta, vai no profundo, chacoalha, vê, acha. E o mais lindo, ele fala agora: prova-me, me dá provas. Eu preciso de provas. Deus precisava provar mais Davi, igreja. Deus conhecia Davi. Quem precisava conhecer Davi no profundo era o próprio Davi. Por isso que ele falou: me prova. Me prova, me dá provas, situações, para que eu veja as minhas reações, quando eu estou com um iníquo, quando eu estou com uma mulher pecadora, com um homem pecador, quando eu estou no meio de uma galera que não serve o Senhor, para ver meu coração, se eu te amo de verdade ou não, se eu nego o pecado ou não. Prova-me, Senhor, prova-me, Senhor. Quantos aqui estão dispostos a dizer para o Senhor nessa noite: prova-me, Senhor? Aí ele fala a palavra-chave: e vê, porque tu sabe tudo, vê se há em mim algum caminho mau. Davi está rasgando o coração dele, está falando: Senhor, nem eu sei quem eu sou. Eu penso que eu sou alguma coisa, mas eu não sou nada. Vai lá no profundo agora e vê se há em mim algum caminho mau. E aí, e guia-me pelo teu santo caminho eterno. Deu para entender, igreja? Deu para entender? É o que está sendo falado aqui. O temor é o princípio da sabedoria. Aquele que age por fé, Deus com ele age com glória. Aí talvez você fale: pastor, o que é agir por fé? Viver por fé, estar disposto a andar segundo a ótica de Deus, segundo aquilo que Deus determina, a seguir os passos de Jesus, sem medo, igreja, sem medo do amanhã, e crendo que eu vou vencer e vou resplandecer em Cristo. Talvez você não quer passar por prova, mas as provas não vão provar para Deus quem é você, não, porque Ele conhece, Ele sabe quem você é. As provas vão provar para você mesmo quem você é. Aí depois de provar, e a gente chegar na situação tipo assim: realmente não vale nada mesmo. Que coração nojento é esse? Que coração ruim é esse? Senhor, vê se há em mim. Vai lá, vai, fica à vontade e me guia por onde eu preciso ir, para onde eu preciso ir. E a fé, o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, eu creio naquilo que eu não vejo. Eu tenho a convicção que vai acontecer. Eu não preciso estar vendo, mas eu preciso crer que vai acontecer. Eu tenho que estar convicta disso. E uma das coisas interessantes da fé é que, eu falei hoje até de manhã, Jesus, ele passou pela terra, ele morreu, foi crucificado. E isso é um fato histórico, ninguém contesta isso. Qualquer livro de história que você vai ler sobre a civilização, o início da civilização, tem a passagem de Jesus. Porém, a história relata que Jesus morreu e que o corpo dele foi roubado pelos discípulos dele. Isso é um fato histórico que não há contestação.
Porém, para nós que vivemos pela fé, nós cremos que Jesus, ele ressuscitou, o corpo dele não foi roubado. Ele ressuscitou e andou 40 dias no meio do povo. Isso é uma questão de fé. É o Espírito Santo que revela para a gente. Não tem como a gente não acreditar nisso. Porque essa fé, a fé a gente não precisa ver, a gente precisa crer. Outra coisa da fé, sem fé, no 11:6 fala assim, Hebreus, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador do que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não crê que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pede, do que aquilo que a gente pensa, que Ele está em todos os lugares, é impossível agradar a Ele. Se a gente tem fé só naquilo que a gente vê, não é fé. Isso aí é uma coisa óbvia. Tipo, eu trabalho, chegar no final do mês eu vou receber. Isso é uma fé natural. É normal. Agora, eu não estou trabalhando. Tenho uma conta para pagar. Mas eu creio que Deus vai pagar minha conta. Eu sou convicta disso, que meu nome não vai sujar, porque Deus vai levantar, vai haver um sobrenatural e isso vai acontecer. Isso é fé. É você crer no sobrenatural. E eu coloquei um exemplo aqui de fé, de Abraão. Todo mundo conhece a história de Abraão. Mas ele deu o filho dele, mas não foi esse o tópico que eu coloquei. Eu coloquei em Hebreus 13, que fala assim, fala sobre os heróis da fé. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Porque os que isso dizem claramente mostraram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão ofereceu a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso até dos mortos para ressuscitar. A fé de Abraão chegou a um nível tão alto que ele, na hora que foi sacrificar o filho dele, ele acreditava, ele tinha fé que Deus ia ressuscitar. Mas o interessante desse versículo aqui é que Abraão não tinha visto nenhuma ressurreição. Jesus não tinha vindo, Jesus não tinha ressuscitado, não tinha sido ressuscitado Jairo, a filha de Jairo, nem Lázaro. Mas ele acreditava, ele tinha fé que Deus poderia ressuscitar o filho dele. Isso foi tremendo, porque a fé de Abraão, ele foi conhecido como pai da fé, porque ele entendeu que para Deus não tinha limite de nada. Deus era o Todo-Poderoso. E Deus poderia fazer qualquer coisa até ressuscitar. E hoje, o interessante é que hoje, nós sabemos que Jesus ressuscitou. Ah, mas ele era Deus. Mas espera aí, e Lázaro? E a filha de Jairo? E quando Paulo estava pregando, caiu uma pessoa da janela, ele foi lá, orou, ressuscitou e voltou a pregar. E por que é tão difícil para a gente hoje acreditar em Jesus Cristo? Acreditar que tem uma vida eterna? Quando a gente prega aí fora, as pessoas não acreditam nisso. Elas falam que não existe céu. Ah, isso não existe inferno. Como pode? Nós já vimos. Está escrito. Nós cremos. Mas não temos fé suficiente, igual de Abraão. Nós precisamos exercitar essa fé. E outro tópico que eu coloquei, a obediência. A obediência é algo que nós precisamos, como cristão, fazer. Não precisamos entender, nós só precisamos obedecer. Eu coloquei um exemplo assim básico das crianças, né? A criança, quando você fala, não bota a mão aí, não pode mexer. Primeiro ela mexe até você corrigir. E chega uma hora que você só olha, ela não mexe mais. Porque ela não sabe, se ela botar, de repente, o dedo na tomada, ela vai tomar um choque. Ela não sabe, se ela se jogar de uma janela, ela pode morrer. Ela não tem esse entendimento.
mas ela tem um respeito pela autoridade. Então, a gente não precisa entender todas as coisas. A gente precisa ter o temor de Deus. A gente só precisa obedecer. Muitas das vezes, ou na maioria das vezes, as crianças obedecem por respeito, mas elas não querem obedecer. Obedecem porque são obrigadas, porque senão vai ficar de castigo, por uma série de coisas. Com a gente não é diferente. Muitas das vezes a gente recebe o evangelho e não quer cumprir. Não pode ouvir música secular, não pode beijar na boca. Eu não vou, eu tenho que obedecer, porque vai que chega alguém na minha casa, eu estou escutando uma música, aí vai falar para a pastora, e vai ter uma confusão, então não vou ouvir. A pessoa não chegou ao nível de entendimento ainda. Ela não faz porque não pode, mas ela não entendeu nada ainda. Mas mesmo sem entender, quando você não entende nada, você obedece. Porque se você obedecer à sua liderança, àqueles que estão te ensinando, você não vai cair, você não vai pecar, você não vai desviar. Com o tempo você vai aprender, mas no momento você não entende, você só obedece. Respeita a autoridade que está sobre você, a autoridade espiritual que está sobre você. Ela vai só te guiar, para te ajudar, para você se aproximar de Deus, para você não errar. E muitas das vezes as pessoas não querem obedecer, ou obedecem porque são obrigados. E eu coloquei aqui um versículo, João 4,34, um exemplo de uma pessoa muito obediente. Jesus, ele só fazia aquilo que o Pai ordenava. E eu botei um exemplo aqui de submissão perfeita, que é esse de 4,34. Jesus diz assim, e Jesus disse-lhe: a minha comida é a fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, Jesus, ele só fazia aquilo que o Pai o havia enviado. Jesus fazia aquilo que ele tinha que fazer, ele tinha que realizar uma obra que Deus ordenou para ele. Então, Jesus, ele era uma pessoa totalmente obediente. Ele não fazia nada daquilo que ele achava ou pensava. Ele só fazia a vontade do Pai. E se Jesus era obediente, se eu quero ser um discípulo dele, como eu vou ser desobediente? Como eu não vou obedecer? Eu preciso obedecer, mesmo sem entender, mas eu preciso obedecer. É um princípio. Se eu quiser alcançar o arrependimento, se eu quiser ser um adorador, se eu quiser ter uma vida genuína cristã, eu preciso ter temor, eu preciso ter fé e eu preciso obedecer. E a obediência é algo assim: eu obedeço porque eu não entendo, eu obedeço porque eu sou obrigada, eu obedeço porque são regras. Mas existe a submissão. A submissão é um outro nível. Quando você chega na submissão, já está dizendo: eu estou sobre uma missão, estou debaixo de uma missão, de uma visão. Eu já submeto porque eu entendo. Eu cheguei a um outro nível de entendimento. Agora eu faço por prazer. O submisso, ele ama o que ele faz. O submisso, ele ama a visão. Ele quer contribuir, ele quer participar, ele quer fazer essa visão crescer. O submisso, ele tem prazer de fazer a vontade de Deus. Agora, ele não é só obediente. Agora, dele obedecer, ele se submete à vontade do Pai. Porque a vontade do Pai é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Se você não está vivendo essa vontade boa, agradável e perfeita, é porque você não chegou a um nível de entendimento. E se as coisas para você estão sendo pesadas, está sendo um fardo, é porque você precisa chegar a esse nível de entendimento. Eu não posso, eu não vou, porque eu quero namorar e eu não posso. Mas olha só, o namoro não está nem escrito na Bíblia. E outra coisa, se você namorar, você vai beijar, daqui a pouco você está pecando. É uma prevenção. Então, se eu amo a Deus, eu não quero fazer nada que vai desagradar a Ele. Então, eu não vou fazer aquilo que vai me levar ao pecado. Aí eu cheguei a um nível de entendimento. Gálatas 2, 19 e 20. Ele diz assim: porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, que a vida que vivo na carne, vivo-a na fé
do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele já entendeu o temor, ele já entendeu a fé, a obediência, e aqui ele já está na submissão. Ele faz com prazer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, não importa o que vai acontecer comigo. E hoje, o que a gente acha, o que a gente vê, né, por aí, essa dificuldade do cristão viver pela fé, do cristão negar, do cristão submeter, só quer fazer aquilo que acha, ou faz uma parte, não faz a outra, está disposto a submeter, a morrer por Jesus, a viver Cristo. O diabo está manifestando as suas obras aí, cada dia mais terríveis, porque ele está achando muitos corpos disponíveis para ele se manifestar. Agora, o Espírito Santo, dentro das igrejas, não estão se manifestando. Por que será que o Espírito Santo não está se manifestando nas igrejas? Porque não está achando corpos disponíveis. O diabo, para manifestar suas obras, precisa de um corpo. Então, tem muitos corpos aí para ele usar e fazer arruaça. Ao Espírito Santo, para ele se manifestar, ele também precisa de um corpo. E aí ele chega dentro das igrejas, ele não encontra um corpo santificado. Está difícil, né? São poucos. Porque aqueles que estão dentro da igreja estão em pecado, estão em fornicação, estão na mentira, estão em um monte de coisas que o Espírito Santo não pode se manifestar. A igreja está lotada, mas não tem manifestação do Espírito. Por quê? Porque não tem santificação. O Espírito Santo está escasso se manifestar. E o diabo não, está encontrando aí muita gente disposta, até os que estão dentro. O diabo está usando. Já viu pessoas falando assim, Deus tem pressa na tua vida. Deus não tem pressa na tua vida, não. A humanidade está aí. Quem tem que ter pressa para poder correr atrás do prejuízo e se voltar para Deus, porque o tempo está passando, cada dia que passa, o mal está tomando a humanidade de uma maneira mais profunda, mais forte. E quem tem que correr atrás desse prejuizão, de ter se deixado levar, somos nós, igreja. Quando fala isso, a pessoa se sente, né? Deus tem pressa com a tua vida, né, igreja? Aí a pessoa, estou podendo. Querido, vamos parar com esse negócio. Deus não tem pressa não, filhinho. Você quer continuar? Toda a trajetória, está tudo aí. Você é que tem que entender realmente o teu estado, mediante ao conhecimento, a disposição que você está dando, e você buscar. Quem muito busca, muito recebe. E você vai conseguir alcançar, porque a coisa está ficando mais feia, e vai ficar mais difícil ainda, cada dia mais, para as pessoas se voltarem para Deus. Por isso que ela precisa encontrar bons pregadores, homens e mulheres de Deus, que têm vida com Deus e prega a verdade de uma maneira clara. Por isso que eu busco sempre falar. O povo aqui um dia desse saiu, foi numa igreja e gostou, pastor, a palavra do onde nós... Em nome do Senhor Jesus, igreja, espera no Senhor, confia no Senhor. O mundo não tem nada para te oferecer. O mundo não tem nada para nos oferecer. Foi Deus que te fez e fez você com propósito. E para a gente conhecer a Deus de verdade, a gente tem que trilhar esse caminho, seguindo a Jesus, mas olhando firmemente. Sabe por quê? Porque do teu lado vai ter gente assim, ó, atrás. Ei, você vai andar com pessoas te chamando pelos lados, por trás. Mas você tem que ser consciente para entender os tempos e falar, eu não posso olhar para o lado, nem muito menos para trás. Segue, vai com tudo. Busca estar no meio de pessoas que amam o Senhor. Busca estar junto com pessoas que você vê que separaram a vida para Deus. Não fica com meio termo não, porque senão tu já está mais para lá do que para cá. E vai ser fácil para você se voltar. Porque é mais cômodo, igreja, a porta larga que é oferecida para a gente do que a porta apertada. O caminho apertado. As pessoas querem fazer a trilha, mas trilha muito justinha é complicado. É incômodo. Então vamos estar ligados em nome de Jesus, para a gente viver, passando por todo o projeto, onde o principal deles é o temor do Senhor. Jesus é a porta, tem gente que quer pular a janela. Tem muita gente dentro da igreja que pulou a janela, não passou pela porta. Aí está tudo aí, sem entender nada, dentro da igreja, traindo, dentro da igreja, cheio de vícios, dentro da igreja mentindo, dentro da igreja se prostituindo, porque
Pulou a janela. Não quer passar, porque a porta é estreita. Ela até entra pela janela, mas quando ela se depara que o caminho é apertado, por ela não ter passado pela porta, ela não consegue ir além. Existe uma forma quando você passa por Jesus. Você adere a essa forma de Jesus e você vai com tudo. Hebreus, capítulo 12, versículo 14 até o 18. Diz assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe e por ela muitos se contaminam. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Esaú chorou. Ele perdeu o direito dele, porque ele trocou com o irmão, vendeu por um prato de lentilha. E o direito de primogenitura era algo muito importante naquele período, porque o filho mais velho, ele herdava todas as bênçãos que o Senhor tinha. E o pai impunha as mãos sobre ele e profetizava só coisas boas, todas as bênçãos do Senhor. Então, isso era algo muito importante. E Esaú não estava preocupado com isso, ele estava preocupado com a carne dele. Na hora que ele estava com fome, ele foi satisfazer o desejo da carne. E aí ele trocou aquilo que era muito importante para Deus por algo carnal. E aí depois, quando ele caiu em si, que ele perdeu a bênção, ele chegou para o pai: pai, você não tem mais uma bênção? Ele falou assim: não, meu filho, eu dei para o seu irmão, agora não tem mais nada para você. E aí ele chorou, se arrependeu, como se tivesse arrependido. Mas aqui diz que Deus não encontrou um lugar de arrependimento. Aquelas lágrimas não surtiram efeito. Eram de remorsos, aquela lágrima. Lágrima de remorso. Você vê que ele chorou, mas não chegou ao ápice do arrependimento. E eu falei hoje de manhã, as lágrimas de um pecador sem arrependimento é igual a água que cai da bica mal fechada. Essa água não serve para nada. Deu para entender? Lágrimas de um pecador. As lágrimas de um pecador sem arrependimento, ela é igual a água que cai da bica mal fechada. Serve para nada, às vezes só serve para dar uma infiltração na parede, deixar um monte de mancha na parede, mais nada. E tem muita gente que chora e, meu Deus, mas sem arrependimento. O arrependimento leva você a entender o teu erro e fazer com que você nunca mais cometa ele. Agora chora amanhã na primeira situação, facada nas costas, faz um monte de coisa que não presta, erra contra o irmão, e tudo primeiramente contra Deus, igreja, e tudo primeiramente contra Deus. Então, as lágrimas de um pecador sem arrependimento é igualzinho à água que fica pingando, caindo da bica, que não serve para nada. Nesse momento, Deus não está preocupado com as tuas lágrimas, nem um pouco. Ele se preocupa com as lágrimas, sim, do coração arrependido. Josué está herdando, vai conquistar a terra prometida. Então, Deus passou todas as diretrizes de Moisés para Josué. E aí Josué está dando as diretrizes para o povo. E os sacerdotes, os líderes, soldados, chegam para o povo e fala assim, Josué 1,18, fala assim, ó: todo homem que for rebelde às tuas ordens e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhes mandarem, morrerá. Então somente esforça-te e tem de bom ânimo. Aqui, quando ele fala isso, a gente lê assim, pensa que ele está falando assim: quem for rebelde, a voz de quem? De Josué. Josué era um profeta de Deus. Ele está dizendo que vai morrer. Aquele que for rebelde, morrerá. Josué, não se preocupa não. Quem se rebelar contra você vai morrer. Mas quem vai morrer? É o inimigo? Não. É o povo. E quem é o povo deles ali? É o irmão, o pai, a mãe, o primo. Porque ali era uma família. O povo de Israel eram os 12 filhos de Jacó.
Então, não importa. Aquele que for rebelde, a voz do profeta vai morrer. E a gente tem que estar pronto para isso. Pronto para ouvir a voz do profeta, não importa. Aqui é uma palavra forte, mas não importa. Se é teu pai, se é tua mãe, se é teu irmão, se é teu primo, vai morrer. Isso é para a gente se atentar, porque tem muita gente que não quer ouvir a voz do profeta. Ah, eu vou fazer o que eu acho, Deus está falando comigo. Deus fala primeiro com os profetas. Os profetas falam com o povo. As diretrizes de uma igreja é dada para o anjo da igreja. Se você não obedecer e for rebelde, você vai morrer. Como vai morrer? Você ser assassinado? Não, você vai morrer no pecado. Porque você vai estar em rebeldia, rebelião. Isso foi muito forte quando eu ouvi isso. Porque muitas das vezes a gente fala assim, poxa, mas é minha mãe, mas é meu irmão, o que eu vou fazer? Deixa ele em casa e vai buscar o Senhor. Salvação individual. E você não pode se paralisar por causa de ninguém, porque aquele que desobedece morrerá. Produz, pois, frutos de arrependimento. Então, aquele que obedece, se submete, reconhece a soberania de Deus, ele alcança misericórdia. E aqui Davi, eu tenho um exemplo aqui de Davi, que depois que ele atinge esse nível de entendimento, de arrependimento, olha que coisa linda, Salmo 51. A gente vai ler do 1 ao 17. Olha Davi depois que chega a um nível de entendimento e de arrependimento com o Senhor. Olha a oração de Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, para que sejais justificado quando falardes e puro quando julgares. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna-me a dar a alegria da salvação e sustém-me com seu espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprazes em sacrifícios, senão os daria. Tu não te deleita em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezará, ó Deus. Aqui, Davi está dizendo para o Senhor, Senhor, o Senhor pode me lavar, me limpa. Senhor, eu não sou ninguém, eu preciso de Ti. Não retira de mim o Teu Espírito, porque se o Senhor retirar de mim, eu não sou nada, eu preciso de Ti. Aqui, Davi está totalmente submisso ao Senhor, ele está totalmente entregue ao Senhor. E o interessante disso, que quando ele chega a esse nível com Deus, Davi, quando ele chega a esse nível com Deus, olha o que Deus faz com Davi. No capítulo Atos 13, 23, diz assim, ó, e da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Ou seja, de Davi, da descendência de Davi, veio o Messias, Jesus Cristo. Quando Deus fala assim, a pastora leu aqui, que Deus falou, encontrei a Davi, encontrei um homem segundo o meu coração. Ou seja, um homem que cumprirá e realizará todos os meus desejos, vai fazer toda a minha obra. Um ex-homicida, né? Aqui está depois, né? Isso aqui é depois. Quando Deus encontra em Davi esse coração,
Deus pega Davi e faz de Davi uma geração aonde nasce Jesus Cristo. E a pergunta hoje que fica para mim e para você: o que vai sair de você? O que vai ser gerado de você? Será que Deus pode olhar para você e ver um coração contrito, quebrantado? Deus pode contar com você? Deus pode olhar para você e dizer assim: eu encontrei. Fala o seu nome: eu encontrei a Márcia Adriana. Vai realizar minhas obras. Será que Deus pode falar isso para você? O que vai ser gerado de você? Qual fruto vai ser gerado? Qual o seu legado? Hoje Deus está à procura de pessoas que sejam disponíveis para fazer a obra dele. Muita gente diz que é cristão, muita gente diz que é evangélico, muita gente diz que Deus está no coração, mas na hora que Deus procura, ele não encontra um. Na hora que Deus quer manifestar a glória dele, não tem ninguém. Na hora de negar a carne, a pessoa não nega. Na hora de fazer a vontade de Deus, a pessoa não quer fazer. E como que Deus pode contar com a igreja dele? O que está faltando hoje para que você gere esse fruto de arrependimento? Para que você gere algo que vai ficar para toda a eternidade, que vai ficar para as gerações futuras. Davi pecou, mas ele se arrependeu. E dele veio o Messias, da linhagem dele veio o Salvador do mundo. Imagina o que pode se gerar de você. Então Deus, ele está à procura, a igreja. Ele está à procura de adorador, mas aquele que adora de verdade. Não é aquele que levanta a mão, chora, essas lágrimas que são igual gotas, que não servem para nada. Ele quer acolher as lágrimas de arrependimento, onde ele pode transformar em glória. E uma coisa, Dica, às vezes a gente fala assim: o que pode ser gerado de você? Não é você que vai ter filho. Às vezes você está aí, não pode mais ter filho, já teve todos os filhos, teu marido fez vasectomia. Não é disso que a gente está falando, só de filhos biológicos, mas da geração que vai vir depois de você, conhecedora da verdade, porque ela vai ver uma pessoa que o nome do Senhor é glorificado. Você sabe o que é isso? Que seja o teu nome, que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. É você se manifestar de uma maneira tão poderosa e rica, verdadeiro diante das pessoas, que a pessoa vai lembrar do teu passado e vai olhar a tua vida hoje e vai dizer: louvado seja Deus pelo que você é hoje, pela vida do meu filho. O patrão vai falar: louvado seja Deus por esse cara aqui, esse empregado, esse patrão, porque eles manifestam fruto de arrependimento, eles mostram o que é verdadeiramente uma vida cheia da unção, da verdade, do amor de Deus. E o nome do Senhor é glorificado por causa das tuas atitudes. Isso é permitir que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. Cada vez que uma pessoa olha um ato que você fez, uma situação através da tua vida, e ela fala glória a Deus por algo que ela viu em você, significa que o nome do Senhor está sendo glorificado.